Olá, amigos telespectadores e internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai e este é o programa Or Teshuvah, ou seja, luz para Teshuvah. O objetivo é dar a oportunidade àqueles que querem melhor servir a Deus, que querem se unir ao povo do Eterno e que querem seguir as instruções da Nova Aliança como elas foram ensinadas no primeiro século da Era Comum. Esta é a oportunidade que você tem de aprender. Em nosso programa de hoje, nós vamos continuar falando. A gente falava aí no programa anterior que Yeshua chama os seus discípulos, manda eles esperar em Jerusalém o recebimento do Espírito e a festa de Shavuot, de Pentecostes, onde eles teriam a oportunidade de começar a anunciar as boas novas do reino a todo mundo. O livro de Atos, no primeiro capítulo, fala a respeito disso, desse trabalho, dizendo que nós vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 1, que eles deveriam, verso 7, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que isso significa? Que deveria começar por Jerusalém. Veja bem, telespectadores, que eu falava em programas anteriores, vocês devem assistido, e quero aproveitar e dizer que os nossos programas estão disponíveis também no YouTube. Você pode assistir ali o programa Or Teshuvah conosco, essa nova série de programas no YouTube, e conhecer tudo aquilo que nós já temos aqui ensinado, certo? Então, a gente falava em programa anterior da prioridade que o povo de Israel tinha. E é lógico, se Jeremias 31 a 34 fala que a nova aliança seria feita com a casa de Judá e com a casa de Israel, é óbvio que o nosso povo teria que ter a prioridade. E os apóstolos deveriam aqui, por esse verso também, vocês estão vendo, versículo 7 de Atos 1, começar a pregação da palavra de Deus em todas as nações, começando por Jerusalém. E foi ali no dia de Pentecoste, de Shavuot, que Deus concede o Ruach, que também Yeshua havia recomendado, esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Então ali eles começam a pregação, dando prioridade ao nosso povo. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas para a remissão dos seus pecados e dando um testemunho ali de que criam em Yeshua, que Yeshua havia passado por ali, havia sido morto, ressuscitado e que estava agora à destra de Deus como nosso sumo sacerdote, tema que nós vamos focar em programas vindouros. Mas eu quero confirmar esse começando por Jerusalém, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, versículo 45 em diante, que diz assim: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui é muito importante. E disse-lhes, isso já foi no período de 40 dias, quando ele aparece para os seus discípulos, após a sua ressurreição. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Mashiach padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, preste atenção, vai confirmar o que nós estamos explicando. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui confirma o que eu li em Atos capítulo 1, versículo 7, que deveria começar por lá. Jerusalém, Samaria, Judéia e depois para os confins da terra. E a gente vê Pedro falando depois também da continuidade daquela obra. E eu sempre gosto de atentar a detalhes quando ele fala da concessão do Ruach, aqueles que recebessem a Tevilá, o batismo em nome de Yeshua para perdão de pecados. O verso 39 diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, descendentes, e a todos os que estão longe. Isso aqui não é, o longe aqui não é apenas no sentido da distância, mas no tempo. A vós, a vossos filhos, vossos netos, bisnetos, tataranetos, a todos os que estão longe. A promessa abrange a todos. A todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, até hoje, até os nossos dias, até a vinda de Mashiach, essa promessa vai se cumprir. Alguém profetizando, alguém crendo na figura de Yeshua, no seu trabalho que ele realizou como servo sofredor, na sua morte, na sua ressurreição dos mortos, na sua ascensão aos céus, no seu trabalho sacerdotal, na vinda dele para assumir o seu reino, a promessa e na concessão do Ruach, do Espírito Santo a todos. E eu quero repetir e frisar. O Espírito Santo era concedido para quê? Para o povo falar em língua e profetizar. Não. Não. Esse falar em línguas e profetizar era um sinal para que eles crescem, para que o nosso povo cresça. Era o sinal que Deus usou lá na conversão de Cornélio, era o sinal. Agora, o objetivo da concessão do Ruach era a introdução, a internalização da Torá no coração do nosso povo. Então, essa promessa da concessão do Ruach, que atuaria nos corações para a internalização da Torá, que vem se realizando até hoje, é extensiva. Até hoje. Está aqui escrito. Esse é o objetivo da concessão do Ruach, do Espírito de Deus. Após o arrependimento, após a remissão de pecados, você recebe o Ruach e você passa a obedecer melhor a Torá. Os nossos sábios hoje dizem que nós temos 271 mandamentos dos 613, fora os mandamentos dados por Yeshua e pelos seus Shalirim, são possíveis de se cumprir. Dos 613, 271 preceitos são possíveis de se cumprir. E quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Ruach atue em nós, nós conseguimos cumprir os preceitos de Deus. E a aliança de Deus é renovada conosco. Essa é a aliança, é a nova aliança. É a aliança, é a renovação da aliança que eu farei com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então, voltando aqui no nosso tema,
A crença em Yeshua, eu dizia em programas anteriores, que não adianta nós crermos em Yeshua pela metade. O que é crer em Yeshua pela metade, Vale? Explica isso para nós. É você parar no caminho. Você começar a crer em Yeshua, seguir em Yeshua, e você se dá já por satisfeito. Tem muita gente de boa índole, de boa fé, nossos amigos, que estão felizes apenas em guardar o Shabat, não comer carnes impuras, muito embora comendo carne com sangue, e dar o dízimo. Já estão felizes, acham que estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, estão servindo a Deus. Isso é estar parado no meio do caminho, com todo respeito. Avançar é permitir, então, a ação do Ruach em nós e nós começarmos a buscar mais coisas. A nossa comunidade no Brasil era uma comunidade antes de uma fé também assim, que observava Shabat, o uso de comidas declaradas puras, muito embora não kasher, esse é um problema, e a questão dos dízimos. A nossa instituição, a qual nós estávamos vinculados anteriormente, também cumpria essas coisas. E muito embora é uma instituição até hoje, que é fiel no conhecimento das profecias. Então, a nossa comunidade, ela vinha fielmente obedecendo isso, até que nós decidimos avançar. Porque eu sempre entendi que a congregação é como uma noiva. E vocês já viram uma noiva que para no caminho? A noiva apenas toma o banho, mas não coloca o vestido. Bom, banhado eu já estou, perfumado eu já estou, mas o vestido eu não vou colocar. Não, ela tem que dar sequência aos seus preparativos para o grande momento do casamento. E assim nós entendíamos que era a congregação, e por isso nós avançamos. E agora fazem, na ocasião da gravação desse programa, 13 anos que nós vivemos o processo de retorno às nossas raízes. No nosso país, no Brasil, é crido, é entendido, até mesmo por autoridades judaicas, que 70% do povo brasileiro tem ascendência judaica. E nós partimos para quê? Para buscar as nossas raízes e voltarmos e fazermos techuvá. Continue conosco.